E a gente continua falando sobre isso, até porque temos muitas campanhas de conscientização nesse mês de outubro, especificamente com relação à prevenção, o diagnóstico, né, do câncer de mama. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, foram estimados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama em 2023. E para falarmos mais sobre esse tema, estamos recebendo aqui no estúdio o oncologista Rodrigo dos Santos. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. A gente viu, né? Temos o relato da Luciana aqui antes da nossa entrevista, que fala justamente sobre como é, né? Quem viveu e a necessidade de se fazer, buscar o diagnóstico, fazer o tratamento, né? Prestar atenção na saúde não somente no mês de outubro, como a gente falava, né? Mas reforçar isso no mês de outubro, mas durante todo o ano cuidar da saúde. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão em casa. Parabéns, Luciana, pelo relato. Eu acho que esse mês da conscientização, esses relatos dos pacientes que a Luciana deu ali são extremamente importantes e atingem mais o objetivo que a gente quer com essa campanha do que os próprios relatos dos profissionais. Acho que é muito bacana trazer o paciente, claro, o perfil de cada um, às vezes um é mais comunicativo, o outro não gosta muito de expor, mas quem tem essa, que nem a Luciana fez ali, atinge o objetivo. Tem a capacidade de chegar a mais pessoas. Exatamente, né? O que nós temos que falar bastante, ter consciência em relação à prevenção, né, Diego? A gente tem vários tipos de prevenção. A gente tem as prevenções, quando a gente fala, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem as indicações a partir dos 40 anos para você fazer a mamografia anualmente às mulheres. Às vezes tem casos que esse início deve ser iniciado antes, dependendo do histórico familiar, dependendo de alguns pontos que aumenta o risco daquela pessoa. Mas na população geral, a partir dos 40 anos, anualmente a mamografia é recomendada. Isso aí é o que a gente chama de prevenção secundária, Diego. Por quê? Porque não vai evitar o câncer. A mamografia é para detectar em estágios mais iniciais, ela tem esse grande poder de detectar, às vezes, no próprio exame físico, às vezes é indetectável. E com isso descobrir, fazer o diagnóstico no estágio mais cedo e as chances de sucesso e de cura são muito maiores quanto mais no início for descoberto. Certo. E quais são os primeiros sinais do câncer de mama, onde a mulher ela precisa começar ou acender aquele alerta, né, de que necessariamente precisa procurar o atendimento? Então, o paciente vai conhecer a sua mama, né? Então, assim, a dor, alguma nodulação, né? A paciente que já tem o hábito de conhecer, de fazer o autoexame, que isso vai ser relatado depois pelo pessoal da rede feminina, no segundo bloco. Então, eles vão falar a importância do autoexame, né? E de se conhecer e detectar, porque às vezes é coisas imperceptíveis, mas numa nodulação que às vezes não dói, não está doendo, porque está muito no início, né? Ou às vezes até debaixo do braço, na axila, também pode ter alguma nodulação, qualquer coisa anormal, que não era normal no seu corpo, né? Você tem que estar em dúvida, você tem que procurar um profissional. E tem algum tipo de fator de risco, por exemplo, até para alertar, por exemplo, aquelas mulheres mais jovens, enfim, que daqui a pouco ou tem algum caso de família também que acaba muitas vezes influenciando? Isso é muito importante. É o que nem eu estava falando. Quando a gente fala de exame, é prevenção secundária. Prevenção primária é que eu quero reduzir o risco de ter a doença oncológica, né? O principal são fatores de hábitos de vida, que isso são modificados. A gente pode ter uma redução até em 40%, né, de ter um câncer. Eu sempre falo, se tivesse um comprimido que dissesse, você tem 40% menos chance, todo mundo ia comprar. Mas isso está no nosso dia a dia. Em relação à atividade física, não ser sedentário, né, a não consumir ou consumir moderadamente o álcool, ao não tabagismo, a obesidade, que também é um fator de risco, né, e entre outras coisas, mulheres que ficam no período menstrual por mais tempo, ou seja, começa uma menstruação mais cedo, entram na menopausa mais tarde, mulheres que não engravidaram, né, mulheres que não amamentaram, são fatores de riscos que vão se somando e podem ser modificáveis. E a gente tem a parte genética, quando você fala em histórico familiar. Então, a parte genética, até hoje, em 2023, a gente está há 10 anos de algo que se tornou tão mais acessível e criou mais espaço na comunicação, que foi depois do próprio relato. Faz 10 anos, em 2013, que a Angelina Jolie fez, né? Quando ela fez as cirurgias preventivas, porque ela tinha um histórico familiar da mãe dela e ela tinha um gene que ela descobriu que aumentava a chance dela ter o câncer de mama. Então, ela fez uma carta aberta na revista Times, que foi bastante emotiva e forte e que contribuiu muito na sociedade, porque sempre quando alguém com maior
com uma imagem mais assim, importante, comercial, faz esse relato, isso atinge mais pessoas. E a genética, antes de 2013, ela já é, só que ela está cada vez mais associada à oncologia, né? É uma coisa que está em evolução. É uma especialidade médica. Até hoje no nosso centro de oncologia a gente conta com um geneticista, onde dá todo um suporte para a gente. Para fazer esse tipo de exame que foi feito. Para fazer lá. exames que às vezes vão determinar, não que esses exames vão impactar já numa conduta, mas vão ser pontuações ali que a gente vai avaliar o risco e discutir com a paciente. Se às vezes vão impactar em condutas, às vezes, de oferecer uma cirurgia preventiva, profilática, porque essa paciente tem maior alto risco, ou às vezes uma paciente que já fez o diagnóstico de câncer, de fazer até uma cirurgia dos ovários, porque tem genes que estão relacionados. Então, chama atenção, primeiro, histórico familiar. Nem todo paciente precisa ser testado, né, geneticamente, mas a gente tem todo um guideline para seguir e pacientes que têm indicação ou não de fazer o teste. Doutor, bom, o assunto é muito amplo, mas eu quero perguntar o seguinte, o homem também pode ter ou apresentar câncer de mama? Extremamente raro, em torno de 1%, mas sim, e entra como um fator que toda a família vai ter que ser testada, porque pode ter mais associação com casos hereditários, mas sim, o homem também pode ter câncer de mama que tem tecido mamário. Doutor, muito obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos. Como a gente falou, né, tem um leque aí de muitas informações que a gente poderia trazer e, sem dúvida, nesse mês de outubro a gente vai procurar novamente para trazer mais informações para a nossa audiência. Eu que agradeço, informação não falta e busque informações e decida com informações, faça a sua decisão, procure segunda opinião, né? Nós temos hoje, contamos com um centro de oncologia para atender você e dar toda a informação da melhor forma. Obrigado. Legal. Muito obrigado ao doutor.